A gente percebe em alguns bolsonaristas um fetiche destes com os policiais, com as forças policiais. Eles adoram os policiais. Não que nós não possamos gostar dos nossos policiais e ter respeito deles, mas aquela coisa em que a gente percebe que é muito mais que uma admiração. Tem ali um caldo ali de admiração pelo excesso da força policial, pela tortura que muitas dessas forças policiais, principalmente as polícias militares e civis, né, fizeram e executaram membros que estiveram nos órgãos de repressão da ditadura. Há aquele deslumbramento, né, pela força policial. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. E preste atenção no que eu vou falar agora. Mas antes tem a vinheta e depois da vinheta tem muita coisa que tem que ser dita para estes que adoram, repito, adoram, tem talvez uma verdadeira admiração pela força excessiva de alguns policiais. Pois bem, é uma edição extra, é um vídeo diferente, é uma reflexão que eu acho que temos que fazer e eu não podia deixar de não fazer hoje. Sabe por quê, meus caros? Porque efetivamente a gente percebe por parte de alguns bolsonaristas a admiração por atos que não são legais. E já que bolsonaristas estão hoje falando tanto, nessa semana eles evocaram tanto a palavra censura, falaram tanto em democracia, eu acredito que no Estado Democrático de Direito, que é o que supostamente nós estamos vivendo, inseridos, as forças policiais elas têm que respeitar a lei e elas têm que respeitar a Constituição que dá suporte às leis a qual esses são subordinados. Policiais militares, civis ou federais, ou de outras, né, judiciais, ou da Câmara legislativas, melhor dizendo, todas as forças policiais, assim como eu, assim como outros funcionários públicos, ou também cidadãos comuns da iniciativa privada, quando em ambientes públicos, todos devem estar abaixo da lei. Ou seja, a lei tem que ser para todos, não pode ser para alguns. E na ditadura, as forças policiais entravam nas casas das pessoas, violavam o domicílio. Com o advento da Constituição de 88, você só pode ter a entrada autorizada de um policial quando ele tiver um documento chamado, preste atenção, um documento chamado mandato, né? E a esse mandato tá lá a autorização para averiguação, né, de fins que sejam de interesse da polícia ou judiciais. Tem que ter um mandato para que um policial entre dentro da minha casa. Dentro da minha casa, quem manda sou eu, sou o dono, não é o policial. E a não ser, é claro, numa situação de uma emergência, numa situação, é claro, de uma catástrofe em que, né, precisa-se entrar numa casa para pegar alguma coisa para amparar, para fazer um processo de socorro nesse sentido. Mas em situações normais, o policial tem que bater na tua porta com um mandato e esse mandato é que vai fazer ele poder entrar dentro da tua casa. Né? A não ser que é uma situação de flagrância, né? De uma violência dentro da tua casa, o cara tá vendo ali, ele vai entrar para interagir. Fora isto, ele não pode entrar na tua casa. Ele não pode te forçar a nada, ele não pode te agredir. O policial, ele é para dar segurança para todos. É claro que quem comete crime não pode ser tratado com amorzinho e beijinho e coisa e tal. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que o policial
Ele não pode ser um justiceiro. Ele não pode simplesmente fazer coisas que a lei o proíbe. Só que esta gente que fala tanto em liberdade de expressão hoje, que ficou chorando e bradando com relação ao pedido dos promotores do Ministério Público, ou de um promotor do Ministério Público, da cassação da Jovem Pan, e falaram tanto de censura, são os mesmos que passam pano para policial que não cumpre a lei. Nós temos que respeitar os policiais, e eu tenho muito respeito por todos eles. Mas eu reconheço que existem policiais que são muito prevalecidos. Pessoas covardes que usam uma farda, achando que a farda lhes dão superpoderes para fazer o que eles querem. Eu estava numa manifestação há alguns anos atrás e a gente estava numa manifestação extremamente pacífica. Eram professores falando e reivindicando sobre a questão dos cortes da educação no governo Bolsonaro. Nós estávamos interrompendo o trânsito, mas estávamos dialogando com a população. Ninguém estava deixando as pessoas não passar, mas estavam ali trancando um pouquinho, falando sobre aquilo e deixando as pessoas seguirem seus caminhos. E sabe o que aconteceu? Policiais covardes da PRF começaram a jogar dardos com gás lacrimogêneo sobre pessoas inocentes que não conheciam nem o que era aquilo. Eu mesmo fui atingido, mas graças a Deus eu consegui sair logo e chutar o objeto por puro instinto, porque eu não sabia o que era aquilo. Estava no meu pé, eu chutei. Eu não me lembro disso, mas as pessoas todas disseram que viram eu chutando, caiu no meu pé, eu chutei o negócio. Né? Eu poderia ter sido atingido por aquilo causa danos, simplesmente porque eu estava manifestando. E outras pessoas ficaram muito mal. Tem uma vereadora aqui da minha cidade, que é uma figura que eu não tenho muita concordância, mas eu fiquei muito penalizado por o que ela passou ali. Simplesmente por uma manifestação pacífica, os senhores da PRF foram lá agredir. Isso para mim é uma forma de agressão, de intimidação. A polícia tem que estar a serviço do povo, a serviço do cidadão. E ela não pode ser um instrumento de instauração de medo. Mas hoje a gente tem que desconfiar dos policiais, porque existem policiais que têm a mentalidade lá da ditadura militar, que é aquela coisa da truculência, da agressão, da imposição de sua vontade, custe o que custar, e acima da lei, acima da Constituição. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 11º, fala da inviolabilidade dos lares, das residências. E aí eu vejo puxa-sacos, muitos bolsonaristas, das forças policiais. Os mesmos que defendem policiais que adentram as casas das pessoas sem mandato policial, que vão lá e promovem agressão, são os mesmos que agridem professores, querendo tirar dos professores a sua liberdade de cátedra. São os mesmos hipócritas que nos dizem que nós professores somos os que introduzimos ideologias nefastas para os seus filhos. São os mesmos que estão aí rosnando, porque é o que fazem melhor, é rosnar contra a democracia. E quando a democracia usa e estabelece parâmetros para dizer, para aí, não é aqui, tu não vai fazer nada, quando são impedidos, quando tem a intenção de serem impedidos os delitos, então é porque nós estamos sendo censurados. Criem vergonha na cara, seus canalhas covardes, porque é isso que vocês são. Perdão, desculpem, mas não dá para não dizer isto, porque gente que fala em nome da democracia e acha que liberdade de expressão é poder ofender gratuitamente as pessoas
e elas ainda se intitulam como pessoas de bem, para mim não tem outro objetivo a não ser que são verdadeiros canalhas, mentirosos, enganadores. Enganadores deles mesmos, enganadores da pátria, porque os que se dizem patriotas e aceitam também calados a entrega do patrimônio público, como aconteceu no governo Bolsonaro, e infelizmente algumas coisas estão acontecendo também no governo Lula, mas principalmente no governo Bolsonaro, a qual eles tanto idolatraram, ou idolatram, também merece o nosso desprezo e sempre a nossa fala dura, porque a democracia não é um regime onde os autoritários possam falar e ter liberdade para agredir e intimidar. Da democracia, os que torturam, os que querem silenciar os outros, deverão ser silenciados, porque a maioria do povo brasileiro não é fascista, nem tampouco coaduna com ações, com modos do século passado de intimidação, de violência. A polícia não é para espancar, não pode ser um instrumento para espancar o trabalhador brasileiro, a pretexto de colocar todos nós como se fôssemos automaticamente suspeitos, ou muito mais suspeitos. Nós já somos automaticamente réus para uma polícia que acha que repressão é o caminho ideal para se fazer segurança pública. Não é por aí. No Estado Democrático de Direito, a repressão aos que são defratores da lei, mas não ao cidadão de bem, porque o cidadão de bem não pode apanhar da polícia. Se ele apanhar da polícia, o Estado tem o dever de indenizá-lo, porque ela está a teu serviço, assim como outros funcionários públicos, policiais, têm que estar cumprindo o seu exercício com a lei. É isso que eu tenho para dizer.